no capítulo 8, e esse livro vai até o capítulo 14. Como eu disse para os irmãos, vamos falar um pouquinho sobre escolhas hoje. Oséias, capítulo 8. Amém? Diz assim: emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles, até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram a Síria. O jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa moldar o nosso comportamento, possa moldar a nossa vida, possa mudar o nosso pensamento, para que pensemos os Teus pensamentos. Derrama, Senhor, da Tua graça, conduz-nos conforme a Tua vontade, que o Teu Santo Espírito seja o agente e condutor dessa palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Conta-se que durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, um rapaz chegou perto do general George Washington, que mais tarde veio a ser um dos primeiros presidentes lá dos Estados Unidos, e disse o seguinte: meu general, quero que saibas que creio de todo o coração em ti e na causa que defendes. George Washington olhou para ele e agradeceu firmemente aquelas palavras e lhe perguntou: em que regimento você está servindo, meu jovem? Ele disse: eu não estou no exército, senhor, eu sou um civil. Aí o general disse para ele: se você realmente crê em mim como diz, e também na causa que defendo, una-se ao exército imediatamente, pegue uma farda e suas armas e venha para a luta. Dizer que gosta de uma causa é fácil, defender essa causa é que não é tão fácil assim, né? Então muitos crentes acabam fazendo isso, né? Declaram ter fé, declaram acreditar em Deus, até dizem que amam a Deus, estão dispostos aí a entrar nas lutas do Senhor. E as lutas do Senhor é contra o mundo que jaz no maligno, o mundo que está em trevas, e as autoridades do maligno, como diz lá em Efésios. Então é por isso que hoje a gente vai meditar no seguinte tema: escolhas que nos afastam de Deus.
Nós vimos durante toda a história aqui do livro de Oséias até agora, como Deus usou o profeta para falar com o povo, usou sua família, como Ele ordenou que ele casasse com uma mulher, como o texto diz literalmente, uma mulher de prostituições, e aquela mulher o trairia para mostrar como o povo de Israel tinha traído a Deus com os outros deuses. E aí tem a história dos filhos, os irmãos já sabem, os 3 filhos de Jezreel, Lo-Ruama e Lo-Ami, que de uma forma resumida implicava no fato de que Israel tinha perdido o direito inclusive de se arrepender. Chegou para ele, Deus não ia mais perdoá-lo. Eles tinham deixado de ser povo de Deus, apesar que Deus o amava. E aí nós vimos no capítulo 5, 6 e 7 o quanto o povo dizia querer servir a Deus, dizia estar arrependido, dizia amar a Deus, né? Vinde, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida, ligará, e a gente vai viver para sempre diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí Deus diz: vocês dizem isso aí, mas é mentira, é falso o amor de vocês, é falso o arrependimento de vocês. E por que isso é falso? Por conta das escolhas que Israel fazia. Então a primeira coisa que nós podemos ver no texto é que escolher ser independente nos coloca num caminho distante do Senhor. Israel escolheu ser independente. Então ser independente nos deixa sempre à beira do abismo. Versículos de 1 a 6 diz o seguinte: emboca a trombeta, ele vem como uma águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Construíram príncipes, mas eu não os soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, a Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Deus já havia revelado essa falsidade do amor de Israel, e agora vai demonstrar para Israel como o seu castigo está próximo. O juízo de Deus cairia inevitavelmente sobre Israel, mas aqui ele mostra como estava próximo. Deus já havia revelado essa falsidade. E aí ele começa falando da trombeta que deveria ser tocada. Ele diz: emboca a trombeta deveria ser tocada, e a trombeta ela é um sinal de alerta. O profeta Ezequiel fala do atalaia, né? A palavra diz: eu vos constituí como atalaia de Israel. O atalaia era um vigia que ficava em cima na muralha, observando o horizonte, preparado para que, se o inimigo viesse, ele deveria tocar a trombeta para que o povo dentro da cidade se preparasse para a batalha, se armasse, se posicionasse nas muralhas para começar a batalha. Então a trombeta traz esse sinal de alerta, era um alerta que Deus estava dando. Por quê? Porque Deus iria enviar a Assíria como algoz de Israel. Aquele que iria trazer o juízo de Deus sobre Israel seria a Assíria. A Assíria viria sobre Israel, e na sua Bíblia tem aí dizendo que ele viria como uma águia. Na realidade, a ideia aqui não é da águia simplesmente, mas é de um urubu. Por quê? Porque Israel já estaria derrotado.
há uma diferença entre algumas aves de rapina, né? Tem a águia, o falcão, a coruja. Geralmente eles pegam animais vivos, né? Ratos, outros pássaros, ou cobra. Mas aí tem outras aves também de rapina, como o urubu, o abutre, o corvo. Eles comem animais mortos. Aí eles já não vão atrás, ele já não tem aquele trabalho de caçar o animal. Ele vai no animal morto, e geralmente o que chama a atenção dele é o cheiro de decomposição daquele animal. Então eles já vão em cima como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, né? Em cima da carniça, né? Aquela carne já morta. Então a ideia aqui é o seguinte: Israel já estaria derrotado, e a Assíria vinha como urubu em cima da carniça, que era Israel. Ele estaria derrotado. Isso ocorreria por conta da rebeldia de Israel. E rebeldia contra o quê? Contra a lei de Deus. Eles se rebelaram contra a lei de Deus. E aqui mais uma vez, lembrando o capítulo 6, Deus repete o que Israel diz: mas Senhor, nós te conhecemos. Mas a verdade é que eles desprezaram ao Senhor e a sua lei. Olha, existe uma diferença. Por exemplo, quem aqui conhece o prefeito da cidade de Paudalho? Na realidade a gente sabe quem é o prefeito, porque conhecer mesmo, se a gente conhecesse mesmo, a gente chegava lá no final de semana, batia na porta dele, ele abria a porta, a gente entrava, comia um lanche lá na casa dele, ele vinha na casa da gente. Isso é conhecer, né? Conhecer é ter um certo grau de intimidade. Agora, isso indica que a gente não conhece exatamente o prefeito, a gente sabe quem é ele. Se a gente encontrar ele na rua, fulano de tal, né? A gente sabe quem é, mas não necessariamente tem conhecimento. Então Israel sabia quem Deus era, mas Israel não conhecia Deus. E deixa eu dizer, isso é muito parecido com o que acontece hoje em dia. Tem muita gente dentro da igreja que sabe quem Deus é, mas não tem a mínima intimidade com Deus. Não tem intimidade com Deus. Ontem, sexta e sábado, eu estava num evento junto com pastores, e talvez a maior preocupação expressa pela maioria dos pastores é exatamente essa. Tem tanta gente dentro da igreja, é muito crente que tem no Brasil. Se a gente voltar uns 20, 25 anos atrás, se a gente for pensar na quantidade de crente que tinha naquela época, para a quantidade de crente que tem hoje, já tem muito crente hoje. Mas quando olhamos a qualidade dos crentes, porque muita gente está dentro da igreja, sabe quem é Deus, canta para Deus. Quando eu estou em casa, durante a semana, eu busco a presença de Deus? Se eu não busco, é porque ela não é tanto meu prazer assim. Está entendendo a questão? Então, saber quem é Deus é uma coisa, conhecer a Deus de verdade, ter intimidade com o Senhor, ouvir a voz de Deus, Deus falando conosco, dando-nos direção, é outra coisa. É muito mais do que vir na igreja no domingo. É ter disciplinas espirituais que são importantes na nossa relação com Deus. Os líderes de Israel, naquela época, especialmente do Reino do Norte, tem uma questão interessante. O texto aí diz: eles escolheram rei, mas não foi por mim, eles escolheram por sua própria vontade. E o que é que ele está falando? Lembra lá que houve uma divisão no reino? O reino do sul, Judá, ficou com a família de Davi, e ali houveram 20 reis, dos quais 8 serviram a Deus. No reino norte não. No reino norte teve 19 reis, mas nenhum serviu a Deus, porque Jeroboão, que recebeu o reino da mão de Deus,
e deveria ter conduzido Israel para adorar a Deus, ele preferiu fazer 2 bezerros de ouro para Israel adorar. E aí o que aconteceu? A sucessão de reis no Reino do Norte foi por violência. Um general do exército se levantava aqui, fazia uma armadilha para o rei que estava e matava ele. Eles faziam a escolha dos seus próprios reis, não era Deus, Deus não tinha nada a ver com aquilo. Então eles foram escolhidos de forma violenta, sem a autorização de Deus. Lembra que eu falei que Israel estava igual às nações vizinhas? Deus separou Israel para ser diferente, para ser luz de Deus para o mundo, e Israel estava igual ao mundo, igualzinho. Outra coisa, eles utilizavam as bênçãos de Deus, que Deus tinha dado, contra Deus. Pensa, o texto aí diz que eles pegaram a prata e o ouro para fazer os seus ídolos. As vitórias que Deus deu, onde eles conseguiram muita prata, muito ouro, ao invés de ele usar isso para glorificar a Deus, eles usaram para construir ídolos e adorá-los, como foi o caso dos bezerros que Jeroboão primeiro havia construído. Quantas vezes Deus derrama uma bênção na sua vida e você usa contra Deus? Quer ver um exemplo? Irmãos podem ser abençoados no seu comércio, no seu trabalho, e o seu trabalho começa a crescer, obviamente vai tomar mais tempo, e aí deixam de vir à igreja. Usou a bênção de Deus contra ele mesmo. O irmão ora a Deus para que Deus dê um carro. Senhor, eu preciso de um carro, eu trabalho e tal. Aí Deus vai lá e abençoa. Aí depois que ele ganha o carro, aí todo final de semana ele quer ir para a praia. Ou chega na igreja muito cansado, não quer vir para a igreja. Usou contra Deus. Deus nos abençoa. Deus está sempre pronto a derramar suas bênçãos sobre nossas vidas, e nós precisamos agradecer a Ele, nós precisamos glorificar a Deus por tudo que Ele faz por nós, ao invés de abandoná-lo. Eu lembro da época de adolescente lá na igreja, quando eu me converti, lá em Carpina, e a gente era um trabalho feito espontaneamente, eu já falei isso, na escola. Foi um momento muito interessante, assim, porque não tinha pastor, não tinha presbítero, eram os crentes da igreja, pegavam um violão, os 15 minutos tinha de intervalo, a gente fazia um culto. Resultado, sábado jovem, na igreja lá, chegou noite de ter 120 jovens, 120 jovens, era muita gente, e alguns daqueles jovens se converteram, ficaram na igreja lá tal. Os jovens foram crescendo, surgiu a necessidade de trabalhar, de poder ajudar em casa, e alguns já querendo constituir família e tudo mais. Vamos orar para Deus abrir porta, né, de emprego. Pois bem, na medida que Deus foi abrindo as portas, quando os jovens se viram com dinheiro no bolso, simplesmente saíram da igreja. A bênção de Deus que foi usada não para glorificar ao Senhor, mas contra Deus. Então cuidado com isso, meu irmão. Deus acusa Israel disso aqui, ok? Os resultados de andar nos próprios caminhos será sempre a morte, né? Provérbios diz isso: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. A gente está às vezes convicto de que está no lugar certo, mas por quê? A gente orou a Deus, buscou a orientação de Deus para isso, para saber se estamos no lugar certo. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Nenhum caminho sem Deus é um caminho seguro, certo? Nenhum caminho sem Deus é um caminho seguro.
Segunda coisa, além de escolher os próprios caminhos, não é bom. Escolher buscar ajuda longe de Deus, nos distancia do Senhor. Buscar ajuda longe de Deus também não é uma coisa boa. Veja para o versículo 7 diz: porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram a Assíria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Quem planta vento, diz aí o texto, colhe o quê? Tempestade. É a chamada lei da semeadura, Só que a gente ouve muito essa lei da semeadura pela boca do pastor Silas Malafaia de uma forma meio torta, e fala apenas a questão do dízimo, Lá em Coríntios, no livro, na carta aos Coríntios, fala que quem muito semeia, muito ceifará. Quem pouco semeia, pouco ceifará. E aí lá, mais ou menos no ano 2009, Silas Malafaia trouxe um pastor chamado Morris Cerulo, um americano, e ele trouxe uma profecia. Ele disse assim: nós já estamos chegando no final dos tempos, mas antes de Deus acabar com isso aqui, Deus tem uma última bênção financeira para dar para você. Agora, quem planta pouco, colhe pouco, Quem planta muito, colhe muito. Eu vou fazer um desafio aqui para você. Você vai plantar uma semente e você vai colher muito com essa semente. Você vai plantar uma semente de R$900. Eita, 900? Meu irmão, R$900. Até hoje é dinheiro, imagina em 2009, E aí o que acontece? Eu fico imaginando, porque tem gente que tira 10 mil e não faz falta, assim, uma quantidade bem pequena de gente assim, Mas a maioria das pessoas é aposentado, é gente que ganha um salário mínimo. Então eu fico imaginando pessoas raspando a conta, ou até mesmo pegando um empréstimo consignado para fazer esse tipo de desafio, porque tem se utilizado essa ideia da lei da semeadura apenas na questão do dízimo e das ofertas, e o mundo não acabou ainda. Já faz 10 anos isso e o mundo está aqui, o mundo está aqui. Então não dá para cair nessa conversa. Agora, é verdade que quando Deus nos abençoa e a gente de forma generosa contribui, Deus vai continuar abençoando. A teologia da prosperidade pega uma ideia que é verdadeira, só que ela dá uma ênfase tão grande nessa questão do dinheiro que força as pessoas a dar o que as pessoas não precisariam dar, e as pessoas acabam passando necessidade, e não é essa a ideia bíblica sobre a questão do dízimo. Mas a ideia aqui é que em todas as áreas da sua vida, quem planta vento, colhe tempestade. Você só vai colher o que você semeia. Não tem como você plantar feijão e colher melancia. Você tem que colher feijão, Não tem como ser diferente. Então na vida é assim: Israel plantou o mal contra si mesmo. E tem muito crente plantando o mal contra si mesmo, porque cada vez que você ouve a mensagem e você não permite que essa mensagem desça até o seu coração e reduz numa prática para que você se torne mais parecido com o Senhor Jesus, você está plantando vento. Você está plantando vento. A Bíblia diz aqui: mais é dado, mais será cobrado.
Mas tem muito crente vindo para a igreja todo domingo, dando seu dízimo, participando de ministério e tudo mais, que também pode entrar nessa fria aí, porque é necessário que a gente aprenda da palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, e aquilo nos ajude a crescer em Cristo. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos ser perfeitos, porque nós só seremos perfeitos quando estivermos com o Senhor. Aí a gente vai ser perfeito. Mas aqui nesse mundo a gente vai lutar contra as nossas imperfeições. A nossa carne milita contra nós. A gente vai lutar contra as imperfeições. E um dia lá na glória a gente chega lá. Mas enquanto a gente estiver nessa vida, a gente vai lutando. Aí a gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Aí quando a gente vence um pecado, a gente descobre que tem outro lá mais a fundo, e a gente tem que ir lá também vencer aquele. É dia a dia. Então, por conta de que Israel plantava vento, ele ia colher tempestade, e a derrota dele seria grande, e ele seria desprezado entre as nações. Os próprios povos a quem ele estava buscando ajuda desprezariam ele. E aí o que é que Israel faz? Aonde é que ele vai buscar ajuda? Na Assíria. Ele vai até a Assíria para ajudá-lo, mas a Assíria seria exatamente o povo que ia destruir ele. Então Israel procura essa cidade. A capital da Síria é a cidade de Nínive. Jonas foi até Nínive, pregou a cidade de Nínive, toda a cidade recebeu o evangelho e se converteu. Menos de 100 anos depois, aquela geração morreu e eles tinham esquecido do evangelho. Eles esqueceram. A geração seguinte não conhecia Deus, e a cidade de Nínive era terrível. A entrada da cidade de Nínive, sabe o que é que enfeitava a entrada da cidade de Nínive? Cadáveres, cabeças de pessoas, porque aquilo avisava para quem estava entrando: ó, você está entrando na cidade de Nínive, e se você não tiver cuidado, olha o que lhe espera. A cidade de Nínive era extremamente violenta, e é para esse povo que Israel busca ajuda. Eles dizem que conhecia Deus, mas ao invés de buscar ajuda em Deus, foi buscar na Assíria. E é interessante porque o texto diz que Israel, Deus chama Israel de jumento selvagem. É uma palavra dura, né? Você é um jumento selvagem. Qual a palavra que Deus diria para a gente hoje? Será que ele usar um termo nordestino que diz assim, seu burro? Será que Deus dizia isso? Porque a palavra que ele usou aqui foi forte, né? Não está vendo? Eu não estou colocando tudo diante da tua frente. Está aqui a minha palavra. E por que você continua fazendo a coisa errada? Não sei, eu estou chutando aqui. Será que Deus usaria alguma palavra desse tipo para nós? É para a gente pensar, meus irmãos. É para a gente pensar. Então, essa atitude de Israel era como se fosse uma mulher casada que fosse atrás dos seus amantes. Lembra da história de Oséias, né? Ainda está viva aqui. Israel tentou comprar os seus amantes, mas não adiantava comprar amantes. E aqui a ideia é justamente de se envolver com os ídolos das nações pagãs. O que eles conseguiram de fato foi pagar tributo à Síria. Ficaram na mão da Síria, tiveram que pagar como escravos da Síria, pagar imposto, e depois a Síria veio e destruiu. A verdade é que não havia nação no mundo que pudesse ajudar Israel, porque Deus já havia decidido que o reino do norte seria eliminado. Um crente não pode buscar conselhos que não tem a palavra de Deus, conselheiro no caso, que não tem a palavra de Deus como fonte principal da sua vida. Veja bem, Israel buscou ajuda na Síria. A Síria não... Tudo que a Síria tinha para Israel era violência,
Agora, quantos crentes tentam buscar ajuda em lugares que não usam a palavra de Deus como fonte principal? A gente tem um curso lá no seminário que a irmã André até faz, né? Márcia concluiu agora, que é o curso de aconselhamento bíblico. A ideia é que todo o aconselhamento na igreja precisa ser feito a partir das Escrituras. Por quê? Tem um aconselhamento que, acho que durante a década de 80, 90, muitos pastores, até o início dos anos 2000, muitos pastores correram atrás para fazer curso de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria, para responder os problemas dos irmãos da igreja. Qual é a questão disso? A psicologia ela não tem como ajudar em problemas espirituais. Por exemplo, se seu menino é traquino, aí na escola leva para o psicólogo o menino traquino. Aí chega lá no psicólogo, ele vai transformar o pecado da criança, pecado, tá? Em doença. Algumas pessoas vão, aí vai, se tiver que passar remédio, encaminha para o psiquiatra, aí vai se entupir de remédio, e às vezes o remédio lhe mata e não ajuda em nada, seu problema. E eu não estou dizendo que você não pode ir para um psicólogo, psiquiatra, não sou contra isso. Eu estou dizendo que problemas espirituais, problema de pecado, não é, psicólogo não dá solução. Muitas pessoas buscam esses instrumentos como conselheiro para a sua vida. Eu ouvi ontem alguém dizendo assim que tinha um pastor que ele só pregava quando o psicólogo dava autorização, que o psicólogo podia dizer: não, você não está preparado para pregar hoje. Psicólogo é a palavra final? Não existe isso. Então, muitos crentes acabam buscando ajuda longe de Deus, conselhos longe de Deus. E aqui eu não estou defendendo a ideia do confessionário, né? A pessoa, eu tenho que confessar meus pecados ao pastor. Não, a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que nós temos que dividir as nossas cargas uns com os outros, certo? Obviamente muitas pessoas vão procurar o pastor, mas a ideia bíblica é de uns com os outros, e a gente deve ajudar o irmão com a Bíblia, com as Escrituras. Amém? E último ponto: escolher rejeitar a lei de Deus é escolher a própria destruição. Tem pessoas que vão para a palavra e parece que estão vendados. Vamos ler o versículo 11 até o 14. Diz assim: porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Israel construiu muitos altares, mas os altares que ele construiu não era para Deus, era para os ídolos. Lembra que eles chamavam Deus de meu Baal, né? Eles misturavam as coisas. Deus já não, eles disseram que conheciam a Deus, mas eles se confundiam até Deus com os outros deuses que tinha ao seu redor. Para Israel, a lei de Deus estava sendo uma coisa estranha. Não é assim a Bíblia para o mundo? Por exemplo, quando eu não era crente, eu achava o maior absurdo do mundo, porque a menina que não era crente não poderia namorar com um rapaz que era descrente. E para mim aquilo era o maior absurdo, porque a palavra de Deus era estranha.
Mas quando a gente olha a história de Israel e também no Novo Testamento, a tendência é que quando alguém que é crente se junta com alguém que não é descrente, ela vai ter problema na sua vida espiritual, certo? Então, por isso que é importante olhar para a lei de Deus como a palavra de Deus. Outra coisa que se fala muito, a questão do divórcio. Há muito tempo atrás, lá na década de 70, divórcio era uma coisa estranha, né? Na realidade, nem existia na lei. O divórcio ele só existe a partir da Constituição de 88. Na década de 70 tinha o desquite, né? Até um tempo aí a gente ouvia muito, fulano é desquitado ou desquitada, né? Porque não era o divórcio, era a separação, é diferente. Mas a partir de 88 teve a lei do divórcio. Hoje, o divórcio é a coisa mais normal do mundo na sociedade, mas também dentro da igreja. Na sociedade e na igreja é normal. Então, quando alguém diz assim, quando alguém chega para casar e o pastor diz assim: eu não caso pessoas divorciadas. Mas pastor, por que não? Então é uma coisa estranha. É uma coisa estranha, porque as pessoas não conseguem ver nas escrituras dizendo assim: Deus odeia o divórcio, certo? Então certos conceitos da palavra de Deus são extremamente estranhos. Era para Israel, é hoje para a nossa sociedade e é para muitos crentes. Eu já falei para os irmãos, alguém chegou para mim uma vez: mas pastor, a gente não tem que obedecer tudo que a Bíblia diz, não. Tá certo, irmão, então o que é que a gente vai obedecer? Somos nós que escolhemos o que é bom para mim obedecer e o que não é bom para mim obedecer? Isso não é fato. Então a palavra de Deus, ela parece uma coisa estranha para muitas pessoas. Os sacrifícios que Israel fazia para Deus, Deus não podia aceitar. Lembra lá de Malaquias? Deus fala a mesma coisa. Vocês fazem o sacrifício aí, mas traz os animais de todo jeito aí. Eu não tenho como aceitar o sacrifício de um culto que não é um culto verdadeiro. Não existe amor para comigo. É isso que Deus diz. Quando a gente traz o nosso dízimo, por exemplo, uma forma de adoração ao Senhor, se a gente não ama a Deus de fato, porque não faz diferença nenhuma. Quando a gente participa da ceia, se não ama a Deus de fato, não faz diferença nenhuma. A nossa relação com Deus, ela deve ser muito mais do que rituais religiosos. Israel, por conta do seu pecado, voltaria a ser escravo. Seu texto diz aí que Deus ia mandá-los de volta para o Egito, mas não é que eles iam voltar de fato para o Egito, eles iam voltar a ser escravos como eram no Egito. E foi isso que aconteceu com eles, porque a destruição deles era inevitável. Nós temos que entender que para o crente, a lei de Deus deve ser luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz. Se a gente busca outros caminhos longe da palavra de Deus, vai ser um caminho escuro, como disse o texto anterior de Provérbios 14, 12, né? Aquele caminho escuro é um caminho de morte. Então, meu irmão, não abandone a palavra de Deus, não abandone os ensinamentos de Deus. Tome cuidado, porque não só basta vir na igreja, não. Na realidade, para a gente ser salvo, a gente só precisa de uma coisa: de entregar o nosso coração a Jesus. Quando a gente entrega o coração a Jesus, Ele transforma a nossa vida e a gente
já tem um bilhete no céu garantido. Agora, tem muita gente achando que tem esse bilhete, mas isso não se aplica quando olhamos para a vida de muitas pessoas. Isso aqui não é um julgamento, não estou acusando ninguém, eu estou apenas dando um alerta como mensageiro da palavra de Deus, né? Um alerta. Aquilo que aprendemos da palavra de Deus precisa se transformar em prática na nossa vida. Às vezes não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Deus não quer pessoas que na hora do louvor chora, não sei o que e tal, mas quando chega durante a semana, tudo normal. Deus quer pessoas que lhe amem no dia a dia, na prática. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter a palavra de Deus como fonte principal das nossas escolhas. Todos os dias nós temos escolhas a fazer e as nossas escolhas precisam estar baseadas na sua palavra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e baixar as nossas cabeças nesse momento. Pai, nós queremos louvar o teu santo nome pela tua palavra que é viva e que nos ensina que precisamos ter as melhores escolhas, escolher de acordo com a tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar a sermos bem diferentes do povo de Israel. Quando olha para o Senhor, declara que te conhece, mas ao mesmo tempo está tão distante de ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, a no nosso dia a dia vivenciar a tua palavra, que ela possa de fato nos ajudar a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. É bem verdade que somos pecadores e que ainda não nos livraremos de todos os nossos pecados tão cedo, mas entendemos que precisamos lutar contra eles e lutar para viver de acordo com a tua palavra. Nos abençoa, nos guia em todas as coisas e nos dá uma semana em tua presença.